Olá, bom dia nesse dia super frio de janeiro, hoje é dia 9 de janeiro, e a nossa meditação sobre a graça é baseada em Efésios capítulo 3, verso 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa de quê? Paulo está falando então, no verso 17, que a prisão dele, aquela situação difícil que ele passou, serve à glória da igreja. Nós vemos aqui um Paulo que não pensa somente no seu sofrimento, que não pensa somente nele, mas que está pensando na igreja. E é por isso que ele vai escrever Efésios, Colossenses, Filipenses, Filemão, desde aquela prisão. E interessante de perceber aqui que Paulo tem um grande carinho, tem uma grande afeição pela igreja do Senhor. Ele vai ensinar uma coisa extremamente importante a essas igrejas desde a sua prisão, que é o fato de cair de joelhos, de estar de joelhos e agradecer a Deus nas situações mais difíceis. Por exemplo, nessa situação de pandemia, nós podemos passar tempo agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele nos tem concedido em Cristo Jesus. Porque mesmo que morramos ou que vivamos, nós pertencemos ao Senhor, ele diz. Aliás, numa das cartas da prisão. Efésios capítulo 5, verso 20 diz o seguinte: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Paulo e um cristão maduro tem em mente que tudo pode acontecer nesse mundo. Um presidente interessante, um presidente ladrão, governos, prefeitos, governadores, prefeitos interessantes, outros que roubam, pandemia, guerra, aflição, tudo pode acontecer. Uma única coisa nunca vai acontecer. Deus não muda. E o seu projeto também não. Por isso que ele está dizendo que em tudo você pode agradecer a Deus. Você não vai agradecer a Deus dizendo, Senhor, obrigado pela corrupção do Brasil. Não, pela corrupção que existe no Brasil ou em outro país, você ora contra essa corrupção. Mas você pode agradecer a Deus porque corrupção ou não corrupção, Deus é fiel e Deus permanecerá sempre fiel com você. Você pode dizer um aleluia. Então, em tudo a gente pode dar graça, não porque a situação está difícil, mas a gente pode dar graça porque Deus não muda. Colossenses 3,17, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a nosso Deus. Ou que seja as suas obras ou as suas palavras, tudo é feito dando graças a Deus. Uma outra carta escrita numa prisão. Interessante, Paulo não estava de férias, estava numa prisão quando ele escreve isso. Então, mesmo na prisão, ele estava dando graças a Deus. Como que a gente sabe? Mas a gente acabou de ver ontem. Ele estava dizendo que o sofrimento dele naquela prisão servia à glória da igreja de Efésios. Ao invés de dizer, Senhor Jesus, que injustiça, por que eu estou nessa prisão? Me tira dessa prisão! Aleluia! Não, ele diz, eu dou graças a Deus porque esse sofrimento que eu estou passando aqui serve à glória de vocês. Olha que exemplo interessante. Nunca nos esqueçamos, minha gente, que tudo que sai da nossa boca cai sobre nós. Tudo. Então, por isso que ele está dizendo aqui, você vai encontrar tudo, né? Como a gente viu no outro texto, em outro texto que a gente vai ler também, nós vamos encontrar esse tudo. Colossenses 2,7. Arraigados e edificados neles e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graça. Crescendo em ações de graça, dando sempre graças por tudo a nosso Deus, Efésios 5:20, e crescendo em ações de graças, Colossenses 2:7. Então isso quer dizer que você pode, há uma dinâmica muito grande, não é mesmo? Há uma dinâmica. Você não está como água estagnada, você é a água do rio Adurra, esse rio maravilhoso que passa aqui no meu vilarejo, que sai dos Pirineus, que nesse momento estão maravilhosos e cobertos de neve, inclusive vai nevar aqui amanhã no litoral, ou talvez hoje à noite. Essa água que não estagna, mas que desce das montanhas, que atravessa as planícies do 65, do 64, que é o nosso departamento, e entra no Golfo de Gasconha, aqui no Oceano Atlântico. Água viva, que corre, que alimenta as plantações de kiwi aqui dessa região conhecida como a região de kiwi, do maravilhoso kiwi amarelo. Águas vivas.
Tudo que sai da sua boca, essas graças que você está rendendo ao Senhor, vão alimentar as pessoas, vão abençoar as pessoas e vão certamente voltar para você. Interessante que existem textos como Provérbios que falam muito mais dos problemas relacionados à língua do que relacionados ao sexo. Não sei se você já percebeu isso. Paulo diz que quando você peca no seu corpo, você está pecando contra você mesmo, quando você faz o que não deve com o seu corpo. Agora, quando você fala mal do seu irmão, você contamina muita gente, inclusive você mesmo. Interessante que em todos esses textos, Paulo está falando da boa utilização da língua, como faz Tiago no capítulo 3 e 4 da sua carta. Tiago diz que a língua é como um fogo devorador. Uma pequena chama numa floresta seca destrói tudo. Queima casas, queima a natureza, destrói tudo. Ao invés de utilizarmos a nossa língua assim, dessa forma voraz, destruidora, que nós possamos em todas as coisas dar graças a Deus, alimentar a sua vida dessas coisas boas e abençoar outras pessoas também com aquilo que sai da sua boca. Que Deus te abençoe.